Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre o coração de cada um de nós. Passamos ainda há pouco, semana passada, pelas festividades da Páscoa. Reverendo Cláudio, todos os domingos antes da Páscoa, estava lembrando os irmãos lá na Vila Maria que o final de semana não seria de feriadão, mas de celebração cristã. A gente acaba se empolgando demais com o fato de ter um dia, às vezes, que alguém não trabalha na família, ou todos, às vezes, dependendo das suas profissões, podem descansar um pouco mais, e apenas olhamos aquela data como se fosse um feriadão e esquecemos nós mesmos do significado da data, né? Mas, no final das contas, enquanto nos preparávamos tanto para a celebração na igreja que fizemos, né, quanto também para as outras atividades que envolvem, né, nem que seja culturalmente, essa data, eu estava pensando em como nós temos detalhes a serem cuidados num final de semana especial como o da Páscoa, né? As pessoas, em geral, compartilham conosco dessas preocupações, né? Você tem que ver lá se cabe no cartão o tal do chocolate, que, né, vai para 200, 300 reais o quilo, né? Que você compra um ovinho de 150 gramas, é 30 reais, você faz as contas, você desiste. Você se preocupa com a família que vai vir, né? Alguns reúnem as famílias, pessoas de longe, às vezes, e aí tem que ter lugar para dormir, ou tem que lembrar da refeição para todos, né? Às vezes faz aquele junta-panela, então tem que ver quem é que traz quem faz a farofa, quem traz a carne assada. Mesmo que nós, como cristãos protestantes, não tenhamos preocupação com a comida certa para a Páscoa, né? Não temos problema em comer carne, mas muitas vezes, por causa da nossa cultura, acabamos, poxa, a vida deu vontade de comer um bacalhau, vamos comer, e aí vai procurar o bacalhau, mas esse é lingue, aquele é não sei o que e tal, e aí você compra um outro peixe pensando que era bacalhau, você vai comer, a esposa fala, isso não é bacalhau nem aqui, nem na China, e um monte de preocupações. Alguns, independentemente do pastor lá ter falado que não era feriadão, alguns foram viajar, né? Aproveitaram para viajar, e aí outras preocupações, porque aí tem que alugar a casa ou preparar o apartamento da família, e tem que botar gasolina e preparar o carro, e o óleo, e a correia dentada, e o pedágio, é tanta coisa. E eu nem entrei no particular da igreja, né? Porque lá no nosso caso, não sei como vocês fizeram aqui, lá nós fizemos o culto da ressurreição, né? Às 7h, terminou lá pelas 8h30, então o coral estava presente. Imagina o pessoal do coral, que hora que teve que chegar na igreja para se preparar, né? Todo mundo ali bonitinho, de toga, né? Com ensaiados os hinos que eles iam cantar. Mesmo as pessoas que não estavam no coral, mas chegaram mais cedo. Cada família levou pelo menos um bolo, alguma coisa assim, para a gente tomar um café da manhã comunitário depois do culto matutino. E muitos depois saíram correndo, porque depois tinha as preparações para casa. Então, no meio dessa correria toda, de tanta preparação para a Páscoa, eu queria compartilhar com vocês as preparações que foram feitas para a última Páscoa de Jesus. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, nós vamos ler do início do capítulo até o versículo 23. Vamos até o 22, isso, pronto. Eu ainda estou naquela fase de esquecer o óculos em casa, então eu vou ter que espremer um pouco a visão aqui para ver se consigo ler com vocês. Mas preste atenção aí no seu texto, se eu pular algum versículo, vocês me avisem. Lucas 22, do 1 até o 23.
Acharam? Diz assim: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. E aí chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde quereis que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Até aqui a nossa leitura. Os preparativos para a Páscoa. A Páscoa que Jesus come com seus discípulos não é ainda a Páscoa cristã, essa festa que nós celebramos também na nossa cultura uma vez por ano. A festa que Jesus celebra é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é instituída por Deus por meio de Moisés, lá em Êxodo capítulo 12. Na saída do Egito, eles ainda são escravos no Egito, mas eles já têm visto o poder de Deus pelas mãos de Moisés, o seu profeta, que vai entregando ou determinando ou julgando o faraó do Egito e o seu povo com cada uma das pragas que Deus o capacita a trazer. E a última das pragas, então, é a morte dos primogênitos. E é por isso que é instituída a Páscoa. Páscoa, na verdade, é uma adaptação para a nossa língua da palavra Pessah, em hebraico, que significa passar. E tem vários trocadilhos em torno dessa palavra, porque naquela festa eles comemoram que o Senhor passou sobre o Egito, trazendo a última das pragas, a morte dos primogênitos.
Eles também comemoram porque aqueles judeus que atenderam aos preparativos para a Páscoa foram protegidos por Deus, e o anjo da morte, então, passa direto pela casa de cada um daqueles judeus, e a praga não entra naquela casa. E eles também comemoram que depois daquele momento, daquela noite, eles então podem passar, ir embora do Egito, onde eram escravos. Então é assim que começa a Páscoa que Jesus está comendo, ou seja, comemorando essa refeição sagrada, essa refeição ritual que eles estavam celebrando. O que era a refeição? Desde o Êxodo, ela era composta especialmente por 3 elementos. Um deles eram as ervas amargas. As crianças aí talvez gostem de ervas amargas. As crianças gostam de ervas amargas? Gosta de agrião? Gosta de almeirão bem refogadinho pela mamãe? Não com bastante alho e cebola? Gostam? Ervas amargas eram cozidas, né, eram refogadas, e eram acompanhadas por pão sem fermento. E o prato principal era um churrasco de cordeiro. Cada parte desta refeição era preparada de uma maneira especial. As ervas amargas tinham que ser amargas, não podia ir lá, né, que tem uns macetes das donas de casa para cortar o amargo das ervas. Né? Bota lá no vinagre, esfrega sal e tal, tem as macetes aí. Mas não podia fazer isso, porque as ervas tinham que ser amargas, crianças. Porque os judeus tinham que todo ano se lembrar que um dia eles tinham tido uma vida amarga, lá no Egito, vida de escravo. E que agora eles eram libertos. Não podia esquecer da escravidão. Então tinha que preparar as ervas amargas. Também tinha que ter o pão sem fermento, porque Deus queria que eles se lembrassem que eles tinham saído tão apressadamente que não tinha dado tempo de descansar a massa. Naquela época não havia fermento industrializado, não havia fermento para se comprar na padaria. Você tem que pegar um pedacinho da massa fermentada do dia de uma vez anterior, que foi feito o pão, pega aquele pedacinho de massa, põe na massa que você acabou de amassar ali e deixa descansando de um dia para o outro, né? Bota um paninho de prato e tal. As irmãs aí sabem como é que faz. E aí, no dia seguinte, aquela massa está cheia, bonita. Aí vai para o forno. Pão macio. Mas Deus queria que eles se lembrassem que a saída deles do Egito foi apressada, no meio da noite, de madrugadinha, eles já tinham que sair correndo, porque Deus havia forçado o faraó a deixá-los ir através da última praga. Então não dava tempo de esperar o pão fermentar, eles tiveram que assar o pão sem fermentar. E todo ano eles comiam, então, pão sem fermento. Né? O nosso texto menciona aí a festa da Páscoa, também era conhecida como festa dos pães asmos, ou seja, festa dos pães sem fermento. E, por fim, a parte principal da refeição, né? Não sei se tem alguém da nutrição aí, mas era uma refeição completa. Tinha carboidrato, pão, né? Tinha os legumes lá, as ervas amargas, e tinha também a proteína animal, o cordeiro. E o cordeiro também era preparado de maneira especial. Ele era separado 10 dias antes, tinha que ser um cordeiro sem mancha, tinha que ser um cordeiro de 1 ano. Ele também era assado, então, ele separado com antecedência, depois ele era assado, e ele tinha que ser inteiramente consumido naquela festa, naquele banquete, naquele jantar. Para que isso acontecesse, cada pai de família, ou cada mãe de família, tinha que calcular a quantidade de comensais, a quantidade de convidados que haveria naquela festa. Não podia sobrar nada. Então, se a minha família é pequena, eu tenho que chamar o vizinho. Mas se a família do vizinho é muito grande, talvez eu tenha que chamar outro vizinho, não esse. Se esse aqui fosse muito pequeno, talvez eu tivesse que chamar dois vizinhos. Né? Será que eles vêm até a minha casa ou nós é que vamos até a deles? Havia todo esse tipo de preparativo para a Páscoa dos judeus. Um detalhe também é que, como eu estou mencionando para vocês, a festa era uma festa não da igreja. Não era ir até o templo para festejar, mas era uma festa feita em casa. Era em casa que se comia a Páscoa. O pai de família
conduzia todas as partes das refeições, distribuía os alimentos e fazia algumas orações, né? Na época de Jesus, essas orações não são determinadas lá por Moisés, mas na época de Jesus, eles tinham a maior parte das vezes, eles faziam 7 orações. Durante a refeição, parava uma oração, continuava a refeição, e cada oração, o pai de família geralmente tomava, era como se fosse um brinde, né? Tomava o gole de vinho, fazia uma oração, continuava a refeição, parava de novo, outra oração, mais uma porção de vinho, e assim a refeição ia seguindo. Todos esses preparativos estão aqui no nosso texto. Diz o texto que os discípulos perguntaram para Jesus, né, como é que nós vamos preparar a Páscoa, né? No versículo, como é que está a visão difícil aqui? Versículo 8, né? Jesus manda Pedro e João para que eles preparem a Páscoa para que a comamos. E aí eles perguntam, mas onde nós vamos preparar essa Páscoa? E aí Jesus então os instrui. Vocês vão até um certo lugar, lá na cidade, e vai passar um homem carregando um cântaro. O cântaro era um vaso menor para levar as coisas, levar os líquidos, né? Geralmente eram as mulheres que carregavam o cântaro. Os homens tinham um vaso um pouco maior para poder carregar. Então, um homem carregando um cântaro ia chamar a atenção. Os 2 discípulos vão até lá, ficam observando, mulheres carregando o cântaro, um homem carregando um cântaro. Opa, deve ser esse, vamos atrás. Seguem ele, né, trabalho de detetive, chegam até a casa e lá, então, sabem que aquela casa é separada por Jesus. Chamam o dono e conversam com o dono. Olha, o mestre disse que quer comer a ceia aqui, a Páscoa aqui. E aí aquele homem, nós não temos motivos para entender aí se Jesus... se Deus havia revelado aquele homem por meio de um sonho, por exemplo, que aquilo iria acontecer, né? Como faz lá em Atos com Cornélio, né? Deus fala com Pedro de um lado e fala com Cornélio do outro através de uma visão, de um sonho para Cornélio e uma visão para Pedro. Pode ter acontecido alguma coisa assim. Deus falou com o dono daquela casa e ele sabia que a sua mesa, a sua Páscoa, o seu cenáculo ia ser o lugar em que Jesus iria comer a sua Páscoa. Pode ser também que Jesus havia combinado com aquele homem, não tem problema nenhum se isso tivesse acontecido, né? Mas a questão é que os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia onde é que ia ser preparado tudo. Havia um cenáculo, né? As casas melhores, mais bem construídas, tinham um segundo pavimento, mais aberto, né? Embaixo tinha as divisões ali, o forno para cozinhar o pão e tal, os animais domésticos eles ficavam dentro de casa mesmo, as camas num canto e tal, né? Os mantimentos. Mas as casas melhores tinham um segundo pavimento, uma escadinha, e a parte de cima, então, coberta, era chamada de cenáculo, um salão. Um salão que podia servir para ambientes maiores, né, para eventos maiores. Então, é lá o aposento onde Jesus vai comer a Páscoa com os seus discípulos. E Jesus, então, manda os discípulos fazerem os preparativos. Então, eles têm que comprar um cordeiro, eles têm que comprar as ervas. Eu não sei se eles vão cozinhar, se eles vão chamar uma mulher para cozinhar para eles, porque, afinal de contas, há uma mudança aqui. Já não é, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas você percebe que eles têm suas próprias famílias. A gente sabe que, no mínimo, Pedro era casado, que tinha uma sogra, mas outros deles também deveriam ser casados, quem sabe alguns com pais ainda vivos, eles tinham lugares para ir comer a Páscoa, mas eles vão comer todos juntos. Então, os preparativos são improvisados, quem sabe, são de comprar um cordeiro para a gente fazer. Nós não temos uma fazenda para ter um cordeiro, a gente tem que comprar. Então, e tudo está envolvido nesses preparativos aqui, inclusive o local para um grupo razoável de pessoas, né? Se foram apenas os apóstolos de Jesus, são 13. Mas não sabemos se foram só eles, né? Havia aquele grupo maior de discípulos que estava sempre em torno dos 12, que eram também muito próximos de Jesus. Então, quem sabe, havia mais gente aqui nessa Páscoa, nesta ceia, além dos 12 mais próximos de Jesus. Enfim, a questão é que há muitos preparativos a fazer e eles devem mesmo ser feitos. Muitas vezes, meus irmãos, nós
temos tantas coisas a fazer, temos tantos preparativos, tantas atividades, tantos planejamentos, tantas coisas que a gente tem que deixar prontas. E muitas vezes essas muitas atividades e preparações que nós temos nos dão a sensação de que 100%, de que temos 100% de garantia de que as coisas serão como devem ser. Temos um checklist: seguro do carro, plano de saúde, plano de aperfeiçoamento na carreira, pós-graduação, cadeado na bicicleta, chave tetra na porta, né? A gente vai ticando e vai fazendo tudo certinho. Até mesmo no aspecto espiritual. Dízimo, né? Frequentando bem a igreja, levando os filhos para a igreja, escola dominical, reunião de oração, livros teológicos, leitura da Bíblia em um ano, cantando no coral, tocando na equipe, a gente vai ticando as nossas muitas tarefas. E, às vezes, isso não é que a gente não deva fazer essas preparações, mas o problema é que, às vezes, elas enchem o nosso coração de uma certeza de que fizemos tudo o que deveríamos fazer e, portanto, temos o resultado em mãos. Não é verdade. Mesmo quando fazemos aquilo que Deus nos ordena para fazer, não temos o resultado em mãos. As coisas saem do trilho. No caso específico aqui, qual dos discípulos poderia imaginar, daqueles 2 que prepararam, qual deles poderia imaginar que um dos 12 não podia estar ali nunca? Fizeram tudo certo, mas estava tudo errado. Enquanto Jesus está comendo, o próprio Jesus diz, né? Aquele que me trai, a gente não chegou a ler, é logo em seguida, mas Jesus diz, aquele que me trai está comendo comigo à mesa. Está molhando o pão no meu bocado aqui. Eles não tinham arroz e feijão, a refeição geralmente era um cozido, um cozinhado, um refogado, e pão que você molha no refogado, fica molhadinho e você come. Podia ser um refogado de carne, um refogado de legumes. No caso aqui, era de legumes, né, as ervas amargas. Então, alguém que vai molhar aqui o pão na minha tigela é que vai me trair. Ali do lado. E eles tinham feito tudo certo. Jesus tinha mandado eles prepararem. Eles tinham lá o checklist da Páscoa. Eram bons judeus. Eram bons discípulos. Mas, ainda assim, a traição estava à porta. Naquela mesma noite, Jesus será preso, torturado, humilhado, levado até a cruz no dia seguinte. E os discípulos vão se espalhar para cada lado, morrendo de medo, porque deu tudo errado. Por que que as coisas dão errado, mesmo quando a gente faz todas as preparações? É porque não somos nós apenas que estamos nos preparando. As preparações para a Páscoa não são apenas as dos discípulos. Tem mais gente se preparando, com outras intenções. O Lucas é muito claro. Versículo 3, ele diz assim, ora, tem mais alguém se preparando para a Páscoa. Quem é? Versículo 3. Quem é que está se preparando para a Páscoa no versículo 3? Satanás estava também se preparando para aquela Páscoa. O que é que Satanás está fazendo? Satanás está enchendo o coração de Judas de insatisfação com o ministério de Jesus, de cobiça pelo dinheiro que entra na bolsa, na tesouraria do colégio apostólico, de algum tipo de rebeldia contra o jeito que Jesus vai conduzindo as coisas. Quem sabe ele também
como seus colegas, talvez ele quisesse que Jesus viesse como um grande rei que iria derrubar Herodes do seu trono, se rebelar contra o Império Romano e levantar novamente o reino de Israel. E aí Jesus não faz nada daquilo. Talvez seja isso que tenha começado a encher o coração de Judas de infidelidade. Mas o fato é que Satanás está se preparando para usar Judas contra o seu mestre. E Judas, de fato, diz o nosso texto aí, foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães, como lhes entregaria Jesus. As preparações de Satanás fogem ao controle das preparações dos discípulos. Fogem às nossas também. Ele está se preparando, já encheu o coração de Satanás, e não só, viu? Ele também se preparou enchendo o coração durante os últimos 3 anos dos líderes religiosos dos judeus. Desde o começo do ministério de Jesus, os fariseus, os publicanos, os sacerdotes, os saduceus, os escribas, estão sempre rodeando Jesus, tentando de alguma maneira fazê-lo cair em contradição, para que o povo pare de segui-lo, tentando fazer com que ele fale alguma coisa que faça o povo se rebelar contra ele, tentando fazer alguma acusação de que ele está quebrando a lei de Deus, e assim por diante. Depois de 3 anos, eles já estão planejando matá-lo mesmo. Chega dessa politicagem, não está dando certo. O povo continua seguindo. Vamos matá-lo. Abertamente. E eles então, diz o versículo 2, eles temem o povo, não podem pegar Jesus em qualquer momento, né? O povo gosta de Jesus, não dá para ser em qualquer momento, mas eles estão tentando achar algum meio de matar Jesus, e Judas então se apresenta. O versículo 5 diz, então, eles todos se alegram e combinam tudo. Que Páscoa alegre, né? Quanta festa! Os discípulos se alegrando com a festa da Páscoa, e os líderes religiosos também estão se alegrando. Se alegrando porque agora acharam um jeito de matar aquele rabino abusado lá de Nazaré. Judas concorda, então, em entregar-lhes sem nenhum tumulto, e prepara tudo, combina com eles um aviso, né? E depois, a gente sabe que depois da ceia, Judas, então, sai do meio da ceia e vai até os homens que ele tinha combinado, pega ali uma guarnição, né, alguns guardas, e vem até Jesus, né? E, por fim, Jesus é preso, lá no versículo 47, aquela multidão, né, de guardas vem até Jesus. Religiosos cruéis, líderes invejosos, um discípulo ganancioso, Satanás também está se preparando para aquela última Páscoa. E é porque Satanás não está inativo, não está dormente, que muitas vezes nós muito nos preparamos, fazemos tudo certinho, mas as coisas não saem como a gente pensou. Elas não estão debaixo do nosso controle. Temos que saber disso. Muitas vezes as preparações de Satanás atravessam o nosso caminho, os nossos planos são mudados, são virados de ponta cabeça, os resultados que esperávamos não vêm, a colheita do que plantamos falha, as pessoas que nós contávamos nos desapontam, o tempo vira, a chuva vem quando a gente pensou que ia ter sol, e parece que tudo vai dar errado. Nós nos preparamos para a Páscoa, Satanás também se prepara para as Páscoas da vida, mas não somos apenas nós e Satanás que estamos nos preparando. Mas alguém se prepara. O nosso texto fala, na verdade, dessas preparações do próprio Jesus. Jesus se prepara para aquela Páscoa. A última Páscoa está debaixo das preparações do próprio Jesus. É ele que toma a iniciativa, enviando Pedro e João
para que eles pudessem preparar. E como eu mencionei há pouco, na verdade, antes disso ele já estava se preparando, porque, afinal de contas, ou por sonho, ou por uma conversa, ou pela mensagem que ele enviou por alguém, ele já até tinha preparado a casa onde eles deviam comer aquela Páscoa. Jesus está trabalhando com antecedência, ele está se preparando, ele sabe o que está acontecendo ao redor, porque, veja, é certo que muitas vezes Jesus age de maneira, digamos assim, meio misteriosa para os discípulos. Os discípulos dificilmente estão acompanhando o pensamento de Jesus, essa que é a verdade. Eles estão sempre atrasados, assim como nós, geralmente. Mas, nesse caso aqui, parece que há uma intencionalidade. Quando Lucas e os demais evangelistas relatam a forma como Jesus explicou que os seus 2 discípulos deveriam encontrar a casa na qual eles deveriam fazer a Páscoa, preparar a Páscoa, dentro daquele contexto em que Judas já havia combinado como ele iria entregar Jesus sem que ninguém visse, me faz pensar que há uma intencionalidade de Jesus nesse segredo todo. Pedro e João deveriam procurar um homem carregando um cântaro na entrada da cidade. Jesus não fala o nome daquele homem, nem eles ficam sabendo. Jesus não dá o endereço daquele lugar, não dá o nome daquele discípulo daquela casa que iria abrir o seu cenáculo para os discípulos. Me dá a impressão que a intenção de Jesus é fazer tudo para que aquela Páscoa seja num lugar seguro, onde Judas não tenha o endereço antes. Seria o lugar perfeito para pegar Jesus, não é? Durante a comemoração da Páscoa, num cenáculo, longe da população. Perfeito, é só levar os soldados e ficar esperando. Mas Judas não sabia onde era. É ou não é? Nem os apóstolos sabiam, nenhum deles sabia. Vão lá, vocês vão ver um homem passando com um cântaro, vocês não sabem quem ele é, vão seguindo. Onde ele entrar, é lá. Jesus, então, está preparando um local seguro, um local adequado para que eles pudessem ter aquela festa de Páscoa. Mas não apenas isso. Jesus está também preparando aquela Páscoa como uma comunhão dele com seus discípulos. Não mais a celebração familiar que cada um deveria ter na sua casa, né? Eles moravam lá na Galiléia, moravam lá em Nazaré, moravam lá em Cafarnaum, mas nesse momento eles estão em Jerusalém. Estão longe dos seus familiares. Mas ali, naquele cenáculo, eles formam a família da fé. E Jesus queria esse momento de comunhão com eles, ele prepara tudo para ter esse tempo de comunhão da família da fé. A família da fé é uma expressão que Paulo usa lá aos Gálatas, né? Quando ele fala, olha, fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo também usa uma expressão muito rica lá em Efésios, quando ele diz assim, que nós éramos estrangeiros, mas agora somos família de Deus. Olha que coisa linda. Família de Deus. Mas mesmo aqui em Lucas mesmo, lá no começo do Evangelho, lá no meio do Evangelho, no capítulo 8, Maria e os seus filhos, né, ou seja, os irmãos de Jesus, vêm até o lugar em que Jesus está ensinando e querem interromper o ensino de Jesus e levá-lo para casa. Esse negócio de ser rabino não está dando certo, está arranjando muita confusão. Vem com a gente para casa, né? Você que é o irmão mais velho, você tinha que estar cuidando da gente lá, você que tem que conduzir os negócios da família. E Jesus então fala assim, não, a minha mãe, meu pai, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que ouvem a palavra e a seguem. E aponta assim para aqueles que estavam ouvindo o sermão dele. É a família da fé. Os discípulos estão ali e eles têm aquele momento de família da fé, de família de Deus, porque Jesus preparou aquele momento para eles. O traidor estava presente? Estava, mas nele não sabia o endereço antes. E, portanto, aquele foi um momento seguro em que eles puderam desfrutar da comunhão com Jesus. Num outro texto, se eu não me engano, em Marcos, Jesus diz assim, eu estava ansioso para tomar esta ceia com vocês. Ansioso para tomar essa ceia com vocês.
Jesus preparou ali. E não apenas isso, é também um tempo de discipulado que Jesus prepara naquela Páscoa. É naquele momento que ele vai poder ensinar aos discípulos a respeito da ceia, esta mesmo que vamos comemorar daqui a pouco. É ali que ele institui, nós lemos aqui. Façam isso todas as vezes que fizerem em memória de mim. É naquele momento que ele vai discipular os seus discípulos a respeito da sua morte e ressurreição. Ele já havia alertado os discípulos várias vezes a respeito da sua morte e ressurreição, mas eles nunca entendiam. E dessa vez eles também não vão entender. Mas quando Jesus lhes entrega um ritual, né, uma cerimônia, quando Jesus lhes entrega um sacramento para que eles sempre repitam, aquilo que eles não entenderam naquele momento, eles vão entender depois. E depois, 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 até hoje. Quando nós nos aproximamos da mesa e somos discipulados por Jesus e aprendemos novamente que é pela sua carne e pelo seu sangue que nós nos alimentamos na nossa vida espiritual. Um tempo de discipulado que Jesus está preparando para os seus discípulos. Um tempo de oração. Os irmãos se lembram, logo depois dessa refeição, Jesus sai, eles cantam um hino, assim como nós cantamos, saem para os Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava orar. Aí sim Judas sabe onde Jesus está, porque Jesus sempre ia para lá orar. Mas Jesus vai para lá orar e chama os seus discípulos, alguns deles, 3 deles, Tiago, João e Pedro, e orem comigo. Jesus prepara esse tempo de oração, de ensino para os seus discípulos, de exortação também. Né? O Lucas registra aqui que eles ainda tinham aquelas fantasias sobre quem era o maior deles e tal. E também naquela Páscoa, Jesus diz para eles, não, Páscoa não é momento de se achar grande coisa, não. Porque eu estou indo para a cruz. O maior de vocês deve ser o que serve, porque eu vim para servir com a minha vida. Isso em Lucas, mas João ainda nos conta que naquela Páscoa teve a cerimônia de lavar os pés, onde Jesus reforça ainda mais essa lição de humildade. João nos diz que lá também houve aquela exposição de Jesus, aquele sermão de Jesus a respeito do Consolador que ele haveria de enviar. É também durante essa comemoração de Páscoa, segundo João, que Jesus faz aquela oração maravilhosa, aquela oração sacerdotal, em que ele pede pelos discípulos ao Pai, para que o Pai os guarde na sua palavra, não apenas por eles, mas por todos os que ainda viessem a crer nele, ou seja, Jesus orou naquela Páscoa por você e por mim. As preparações de Jesus para aquela Páscoa eram completamente diferentes das preparações que ele manda os discípulos fazerem. Enquanto eles se preocupam com a comida, com o vinho, com o pão, com as ervas, com o local arejado, com a pessoa para cozinhar ou não, eu não sei quantas coisas eles se preocuparam, mas não era nada disso que preocupava Jesus. Jesus se preocupava com ter um tempo de comunhão e de discipulado com os seus discípulos. E também Jesus se preparava a si mesmo. Nas preparações, Jesus não estava apenas preparar os discípulos para o que haveria de acontecer, sua morte, mas ele também estava se preparando para entregar a sua vida por nós. Lá no versículo 42 é quando Jesus ora, Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero. Ele também estava se preparando. Naquele jardim, Lucas, que era médico, isso deve ter chamado muito a atenção dele, né? Alguém preocupado com saúde, alguém preocupado com as condições físicas de alguém. Quando ele ficou sabendo que Jesus havia suado e o seu suor havia se tornado em sangue, porque ele estava tão tenso, cheio de... A gente talvez hoje chamaria de um estresse, né? Um estresse pré-traumático, quem sabe? Mas ele estava tão angustiado em sua alma, enquanto se preparava para a cruz, que ele chegou a ter, quem sabe, pequenas hemorragias, pequenas varizes que se estouraram aqui, essas veinhas tão fininhas que a gente tem nas têmporas, talvez tenha sido isso que aconteceu enquanto Jesus se preparava para aquela Páscoa.
não a refeição, a cruz. Ali, Jesus estava se preparando. Meus irmãos, as nossas preparações nem sempre dão certo. Temos que fazer, né? Temos ordens de Jesus, inclusive, para fazer algumas coisas, mas as nossas preparações são muito falhas. Elas não são garantidas. Nós precisamos nos lembrar disso, porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, o inimigo de Deus, Satanás, ele está muito ativo também, se preparando para contra-atacar, se preparando para derrubar, se preparando para roubar, matar, destruir. Ele está sempre assim. Mas isso não nos desespera. Isso não nos transtorna. Sabe por quê? Porque Jesus também se prepara. Jesus está pronto. Jesus é infalível. E aquilo que ele determinou, ele realmente fez. Ele preparou os discípulos para aquela hora e para tudo que haveria depois. Ele se preparou para aquela hora e realmente ele venceu a morte na cruz. Então, se aquela última Páscoa nos ensina a respeito de preparativos, nos ensina que preparativos precisam ser feitos. Sim. Nos ensina que os preparativos, quando feitos, são insuficientes. Sim. Mas nos ensina que o preparativo definitivo, eficaz e totalmente eficiente foi feito e consumado pelo nosso Senhor. Vale a pena continuar, porque tudo está pronto. Tudo está pronto desde antes da fundação do mundo. Vinde benditos do meu Pai, disse ele. O reino está pronto para vocês. Que o Senhor fortaleça a nossa fé na sua palavra, na sua providência, nos seus cuidados. Vamos orar?